Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para mais uma aula de matemática. Nós vamos agora falar sobre problemas decimais, encerrando aí esse conteúdo aí de decimal. Nós vamos estar falando agora sobre alguns problemas envolvendo decimais, tá? Os problemas envolvendo decimais são de fácil resolução, não são difíceis. Muita gente fala assim, problema é difícil. Não são difíceis, tá? Porém, implica nesses problemas todas as operações decimais. Por isso que é importante que você saiba essas operações perfeitamente, soma, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação dos últimos, se eu não me engano, 3 aulas anteriores, para que agora sim você resolva os problemas envolvendo decimais, ok? Tá? Você pode tanto pegar esse problema, transformar em uma fração e assim resolvê-lo. Tá? É interessante que quando você for resolver um problema decimal, você resolva como você resolve um problema inteiro, tá? Com um número inteiro. Tá? Um exemplo aqui abaixo, eu vou resolver como se fosse um número inteiro. E nas operações, você decide se você vai fazer a operação na forma decimal ou na forma de fração. Ok? Lembrando que é fácil transferir para a forma de fração decimal ou para número decimal, o famoso número com vírgula, né? Mas vamos lá, eu vou explicar nessa aula, tá? Eu vou resolver alguns problemas, utilizar esse tempo da aula resolvendo alguns problemas. Aí tem assim, professor, e a matéria? A matéria é a resolução. Então essa aula é para dar para mostrar como e as diversas formas aí que você possa resolver esses problemas, tá? João e Maria, aqui lendo o problema aqui exemplo, João e Maria saíram para passear. Na primeira hora, andaram 0,26 do caminho e na segunda hora andaram 0,64 do caminho. Lembrando que o caminho todo vai ser 1. Tá? Se você somar aqui, 8, 9. Não vai dar nem... Ainda vai faltar, né? Está percebendo que ainda vai faltar, né? Quantos milésimos? É interessante que na minha pergunta, ela pergunta quantos milésimos, ó. Na pergunta, ela pergunta quantos milésimos. É uma pergunta bem específica. Não consegui marcar, mas tudo bem. Vamos ver se eu marco agora. Pronto. Quantos milésimos do caminho faltam? Então, eu quero saber quanto que falta. Se eu for somar aqui, 0,26. Deixa eu trabalhar aqui de uma forma aqui com... Beleza. Mais 0,64, um embaixo do outro, né? Eu vou ter 0,90. Aqui fica 6 e 4, 10, vai 1, 1 e 2, 3, mais 6, 3 mais 6, 9. Então, essa aqui é a minha resposta. 0,9 do caminho. Certo? Percebe-se como isso, ele vai virar uma fração. Isso ele vai virar uma fração. Que fração? Aquela fração que eu tenho duas casas decimais, então vai ser sobre 100, né? Uma casa decimal sobre 10. 90 décimos do caminho. 90 centésimos, perdão. Olha, ele preencheu 90 centésimos do caminho. Ok? Percebeu aí como é que funciona? E lógico, falta 10 centésimos do caminho para ele, é o que falta. 10 centésimos. Ele percorreu 90 para chegar a 100, dividiu o caminho inteiro em 100 partes, ele percorreu 90 e falta ainda 10 para ele completar aí esse caminho todo, ok? Só que ele está pedindo aqui em que? Em milésimo. Vem aqui para o milésimo. Eu falei que falta 10 centésimos, mas eu quero em milésimo, tá? Eu quero em milésimo.
Então é interessante que eu vou acrescentar um zero aqui embaixo, ou multiplicar por 10. Ó, voltar aqui, ó. 100 vezes 10. Vou fazer aqui entre parênteses. Vou pegar em cima e multiplicar, utilizar o ponto, tá? Por 10. E o denominador eu também vou multiplicar por 10. Então, está multiplicando em cima por 10 e embaixo por 10. Então, vai ficar 100 sobre 1000. Ou, ponto que falta, 100 milésimos. Milésimos, tá vendo? Milésimos que falta. Ó, vamos lá, a forma que o livro corrigiu. Isso. Caminho é um inteiro, tá? Vamos colocar aqui, ele colocou aqui numa forma de uma barra aqui, de uma fração. Observe-se que em 1 hora ele andou esse pedaço, depois na segunda hora ele andou esse pedaço, ainda está faltando ainda esse pedaço aqui, que é o pedaço da interrogação, né? Que é o pedaço aí da nossa interrogação. Então, o que vai ser feito aí, tá? Deixa eu dar aqui, fazer uma ilustração aqui melhor para gente. Utilizar o print art aqui para fazer a mesma. Tá? Aqui ficou melhor. Vamos lá. Percebe isso aqui, ó, na primeira hora. Vou colocar aqui na primeira hora. Na primeira hora, ele andou esse tanto aqui do caminho, ó. Ele andou esse tanto aqui do caminho. Na segunda hora, aí ele já andou esse tanto aqui do caminho. Percebe-se que ainda faltou aqui um pedaço. De quanto que é esse pedaço que faltou? É isso que eu vou calcular. De quanto que é esse pedaço que faltou? É isso aí que eu vou calcular. Lembrando que se eu tirar esse pedaço, ó, ainda vai faltar aqui uma área verde aqui para completar esse caminho aqui, ó, tudo. Então é isso que eu vou procurar calcular aqui no meu percurso. Somando os dois percursos, deu 0,90. Tá? Essa soma aqui já é outra soma, né? Que nós vamos fazer. Como que eu efetuo agora essa soma aqui? Vamos ver como é que eu efetuo essa soma? Essa soma aqui eu efetuo da forma vírgula embaixo de vírgula. Aquela que eu efetuei lá em cima, né? Eu já efetuei esse tipo de soma. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Vírgula embaixo de vírgula, tá vendo aqui, ó? Vírgula embaixo de vírgula, deu 0,90 e também mostrei na forma da fração. Tá? Então, como eu efetuo essa soma? Vírgula embaixo de vírgula. Ok? Se o caminho representa um inteiro, lógico, o caminho inteiro representa um inteiro, vamos subtrair 1 menos 0,90, deu 10 décimos. Só que a resposta, como estava escrito lá, a resposta é em milésimos. Aí 10 décimos é igual a 100 milésimos. 100 milésimos do caminho falta percorrer. Fácil, gente. Para outro exemplo aqui. Tá? Para trabalhar com número decimais é imprescindível. Na verdade, não é imprescindível o uso da calculadora. Geralmente a gente utiliza a calculadora quando nós trabalhamos com vírgulas, números muito quebrados e contas. Na verdade, profissionalmente, o uso da calculadora ele é muito, mas muito, muito importante. Professor, por que na escola então não utiliza calculadora? Sim, nós precisamos saber a conta, não precisamos ficar dependendo sempre da calculadora, né? Infelizmente, existem pessoas que vai, um exemplo, vou te dar um exemplo, é R$2 o preço do chocolate, aí a pessoa dá R$5, ela vai lá na calculadora, 5 menos 2, 3, 3 é o troco, fica presa ali ao troco, fica presa ali a calculadora. Então, vamos lá. Agora, a calculadora pode ser usada a nosso favor em determinadas ocasiões. Eu mesmo utilizo a calculadora, tá? Vou até pegar aqui a calculadora aqui, do computador aqui para mostrar para vocês,
Tá? Eu também utilizo ali a calculadora em várias circunstâncias. Tá? Professor, o senhor utiliza a calculadora porque não sabe fazer a conta? Não, de forma alguma. Eu utilizo a calculadora em determinados momentos que eu preciso de pressa, eu utilizo a calculadora. Sei fazer a conta? Sei sim efetuar a conta. Lembrando que na nossa prova, na nossa avaliação, não poderá usar a calculadora. Lógico, a avaliação presencial não pode usar a calculadora. Assim que nós voltarmos para a sala de aula, não vai poder usar a calculadora. E professor, usei calculadora na prova em casa. Não deveria, entendeu? Mas geralmente em casa a gente utiliza a calculadora. Vamos entender aqui. Esse número aqui, 3, efetuar a seguinte operação. 3,200, como é que você vai trabalhar? 3,235. Essa vírgula, em determinadas calculadoras, elas vão ser substituídas por ponto, tá? Não é o ponto, tá? Não é o ponto. Em alguns países de língua inglesa, tá? Não são em todos, Estados Unidos, própria Inglaterra, se eu não me engano, na Austrália, alguns países da Austrália, alguns países de língua inglesa, eles utilizam o ponto no lugar da vírgula e a vírgula no lugar do ponto. Então pode confundir aí quem vai utilizar a calculadora. Ok? Presta atenção, aqui, né? Nessa minha aqui tá certinho, ó, 3, ó, igual está aqui, ó. Ah, e o ponto? Pode perceber que ela nem utiliza ponto, ó. Deixa eu pegar aqui. Oh, perdão. Aqui, ó, o ponto, ó. Esse número aqui é diferente desse. Esse aqui é 3.235. Tem até um ponto aqui separando as classes. E aqui é vírgula. Percebe-se que os números são diferentes? É interessante. Se for uma calculadora que tem aí a sua digitação aí americana, muito americana, né? Então ela vai aparecer ali nesse ponto aqui, quando você colocar vírgula, vai aparecer um ponto, tá? O ponto, o que eu estava falando há pouco? O ponto que separa as classes de milhar, de milhão e etc. Classe simples, etc. Ele não precisa ser digitado aqui na hora da calculadora. Ó, percebe-se, ó, eu apertei o 3, o 2, o 3 e o 5. Não apertei nenhum ponto. E apareceu o ponto separando a classe. Vou botar aqui mais 3 zeros. 1, 2, 3. Ó, apareceu agora o ponto ali, 3.235.000. Percebe-se que o ponto não foi digitado. Agora a vírgula, vamos lá, 3,235. Percebe-se que a vírgula você precisa ser digitada. E eu não consigo colocar mais vírgula. Ó, ó, não vai, ó. Não tem como, ó, ó. Viu? Ó. Por quê? Só vai existir uma vírgula que vai representar as casas decimais, tá? Nessas calculadoras que eu falei, você vai ver assim, professor, na minha calculadora aparecem várias vírgulas. Essas vírgulas, elas estão representando pontos separando as classes, tá? Não é o mesmo caso, tá? Pode confundir aí uma galerinha aí. Vamos lá, vamos aqui na nossa cálculo aqui. Esse CE aqui vai zerar tudo, esse C e esse CE aqui vão zerar tudo, ó. Tá bom? Tem mais memória, menos memória, isso aqui você não precisa se preocupar, que é o símbolo de porcentagem elevado ao quadrado. Depende de algumas, aqui são os sinais de operações básicas, tá? Ó, tem aqui a operação também, potência e raiz quadrada. Então, aqui é o sinal de mais e menos, mas vocês ainda não vão utilizar eles. Depende isso aí de depende muito da calculadora. Eu tenho aqui a calculadora científica, ó, que tem mais funções, tá? Cálculo de data, ó, no computador já tem um cálculo de data, mas vamos utilizar a calculadora padrão. Porque onde eu vou utilizar a calculadora? Aqui eu sei que eu vou montar aqui vírgula embaixo de vírgula, não posso montar isso aqui direto. Primeiro eu vou ter que somar, respeitar essa ordem aqui que está aparecendo, sabendo que soma e subtração têm o mesmo peso. Soma e subtração,
Perdão, primeiro a gente faz potência e raiz, multiplicação e divisão, por último soma e subtração. Na soma e subtração, o que vai aparecer primeiro? Então, primeiro eu não posso subtrair, primeiro eu tenho que somar, que está primeiro aqui. Vou somar 3,235, mais, você pode até errar com a calculadora, se você errar a ordem aqui da operação, 54, perdão, 122. Então, percebe-se que eu fiz aqui, ó, já fiz aqui, puxei o igual, já tive esse resultado, eu vou botar menos, ó, aqui está simulando quanto que vai ser, 41, opa, foi demais, 41,0674. Percebe-se que ó, o resultado bate certinho, ó. Peguei o resultado. Tá, o que eu vou fazer? Para que serve então a calculadora? Tá, você vai efetuar essa conta e vai conferir na calculadora e vai observar ali o resultado, se ele bate, se está legal, entendeu? Vai fazer essa comparação, é muito importante. Por quê? Quando você vai resolver o problema, você vai ter duas avaliações. Eu vou estar avaliando duas coisas. Primeiro, se você está interpretando o problema, se você está lendo, está entendendo e sabe o que vai fazer. E segundo, se você está conseguindo fazer aquilo. O exemplo, tem que somar e subtrair. Se você está somando e subtraindo certo, tem que tirar. Se você errar o primeiro, não entender o problema, você não vai conseguir nunca resolver ele na outra parte. Por isso que eu divido essa compreensão. Estou lendo, estou entendendo, sei o que eu vou fazer. Aí eu vou ver a execução. Sabe o que vai fazer? Então faz. Vamos ver se está certo. Ok? Aqui, ó, interessante, ó. Aqui, nessa operação, eu não posso somar antes de multiplicar. Então, primeiro eu vou multiplicar, depois eu vou somar com esse e, por último, vou subtrair desse. Entendeu? Viu como é que... Até na calculadora, se você pegar aqui e meter logo 25,60, tu vai errar. Tá? Tem que fazer 32,564 vezes 1,2, 1,25, foi demais, vezes 1,25, tá vendo? Igual, deu 40, multipliquei esses dois. Aí mais o primeiro, que é 25,65, tá? Puxo o igual, que agora eu vou subtrair. Menos, tá vendo? 8,23. 58,125. Então, até na calculadora, você tem que ter a regra ali de como você vai fazer ali a sua expressão ali de acordo com o seu cálculo, ok? Então, aqui eu tenho uma bateria de exercícios, tá? Importante, quanto a operação maior for divisão ou multiplicação, usa-se a calculadora, a sequência de expressão numérica, tá? Você vai ter que respeitar, né? Potência e etc e tal. Calculadora faz potência? Faz, tá? Existe a calculadora na parte científica, tá? Se você tiver uma calculadora científica, ele vai ter aqui uma opção, aqui ó, x elevado a y, ó, aqui é zero, zero fica feio, ó, 2 elevado a 5, 32. Ele tem aqui um acento circunflexo aqui em cima, que indica que esse outro número que vem depois ele está elevado. Tá, mas você não precisa se preocupar com isso não. Como eu vou fazer 2 elevado a 5? 2, 1, 2, 3, 4, 5. Percebe-se que eu vou toda hora no 2. Cada vez que eu vou no 2, eu conto um do expoente. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 32. 2 elevado a 5, 32. Eu tenho que saber a regra para eu poder... Sempre a matéria vai ser importante. Não adianta assim, então eu preciso estudar, não. Pega a calculadora. Não, ela não vai fazer tudo por você. Ela vai só te ajudar em questão de tempo. Ok? Bem, gente, é isso. Eu espero que tenha ajudado, tá?
Tem uma bateria de exercícios aí para que vocês possam fazer e depois me enviar, tá? Fiquem com Deus. Até a próxima aula, live, aula presencial, vídeo. Até a próxima e tchau, tchau.